Olá, irmão e irmã, estamos aqui para juntos estudar agora os versículos de 11 até o 14 do capítulo número 1 da carta aos Efésios. Esse texto nos diz assim: Nele, em Cristo, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, o que já antes de vós esperamos em Cristo. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela, tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Amados irmãos e irmãs, estamos agora na reta final deste hino. Nos vídeos anteriores já comentei, estávamos indo estrofe a estrofe. O versículo 11 e 12 seria uma espécie de quinta estrofe do hino. E versículo 13 e 14, a sexta estrofe. Agora, depois de já ter falado sobre o plano de Deus, sobre a obra de Cristo, o hino agora vai comentar para quem é essa obra ou quem pode usufruir e aproveitar esta obra. E aí somos nós. De fato, nós vamos aqui falar um pouco da dinâmica de herança, sobre a questão de servir. Então agora eu falo um pouco da gente. Só que também é interessante ver que todas as pessoas da Trindade são abarcadas neste hino. Vemos falando do Pai, depois de Cristo, e agora o texto também nos coloca a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é então o Espírito Santo. E aí, amados irmãos e irmãs, eu quero pontuar alguns detalhes aqui. Primeiro, sobre o versículo 11, que fala sobre a predestinação. É interessante você entender que já foi falado nos versículos anteriores que predestinação é diferente de destino. Se você quiser acompanhar, verifique o vídeo anterior dessa playlist que você vai entender melhor o que é que isso quer dizer. Agora, é como se nós estivéssemos vendo aqui uma quinta bênção dentro de todo o hino. Eu vou até ler para você o que a Bíblia de Jerusalém fala. A eleição de Israel, ou seja, Deus que escolhe o povo, se torna a herança de Deus e sua testemunha na expectativa messiânica. Paulo, ele pertencia ao povo de Israel porque ele era judeu. Por isso ele acaba utilizando na primeira pessoa. Nós somos essa herança. A herança que Deus fez diante dessa eleição que ele fez. Só que também é interessante você perceber que nesse texto que nós vemos, o versículo 13 e o 14 traz algumas reflexões que são estranhas. Primeiro você viu aqui que fala que fomos selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Que selo é esse? Lá no Antigo Testamento, um exemplo que você pode dar uma conferida, lá em Ezequiel capítulo 9, versículos de 4 a 6, o selo significa pertença. Então o Espírito Santo nos sela, ele nos dá este selo. Inclusive, dentro da liturgia batismal, acaba aparecendo essa ideia também, que é importante. Chama a atenção para você que o selo é uma marca. E aí, a gente, lembrando um pouco daquilo que acontecia lá no contexto judaico, existia uma marca que comprovava que alguém, por exemplo, do sexo masculino, pertencia ao povo de Israel. Essa marca era a marca da circuncisão, tirar ali a pelezinha do pênis do homem, já com poucos anos de vida, poucos dias de vida. E aí é interessante que, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 4, Paulo comenta um pouco sobre isso. O batismo, ele seria uma espécie de circuncisão. Só que enquanto a circuncisão realiza essa marca no nosso corpo, o batismo ele realiza na nossa alma. Nós agora temos um selo. Eu não sou qualquer pessoa. Eu tenho uma marca que eu não posso apagar. E aí também é interessante, que aqui quando vem falar sobre isso, vai nos dizer também que o Espírito ele seria o penhor da nossa herança. E aí eu quero chamar a atenção sobre isso, O penhor, o que isso quer dizer? Parece-nos então que quando a gente olha para a ideia de penhor, parece que o Espírito Santo seria uma primeira etapa e depois ele deixaria de existir. E aí, se eu pensar um pouco sobre isso, parece-nos que quem gosta mais do Espírito Santo tivesse ali numa iniciação ainda, mas quem for mais maduro vai pensar de outra forma. O que é que isso quer dizer? As experiências místicas sensíveis em relação ao Espírito Santo, que eram naturais existir nas comunidades naquele tempo, elas seriam apenas uma primeira etapa. Só. E vamos pensar um pouco. Quem está no início da caminhada, quer realidades mais sensíveis. Mas um dia,
O Espírito Santo, ele será tão mais íntimo nosso que a gente não vai mais precisar dessas experiências. Pode observar, quanto mais maduros nós vamos ficando, mais eu preciso sentir. Eu compreendo que eu preciso crer, eu compreendo que eu preciso confiar, eu compreendo também que eu preciso amar, servir, evangelizar, anunciar. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, dar sempre esse passo. Esse passo em relação a essa maturidade que nós somos então convidados a ter. O Espírito Santo, ele traz esse selo para cada um de nós, mas é apenas o início, as manifestações sensíveis. Nós precisamos também alcançar a maturidade. Então, finalizamos agora o hino, mas eu também quero chamar uma última atenção. Quando nós olhamos para o hino todo, que vai lá do versículo número 3 até o versículo número 14, é nos falado que Deus nos cumula de todas as bênçãos. Poderemos dizer que Deus ele não economiza na hora de nos abençoar. Ele não nos dá uma bênção parcial, ou incompleta, ou imperfeita. Deus nos dá todas as bênçãos necessárias para que nós possamos então assumir a sua vontade. Isso é motivo para nós de alegria, mas também de responsabilidade. Deus nos cumulou de todas as bênçãos. E eu, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cruzando os braços. Por isso eu finalizo, olhando agora para aquilo que nós vimos do versículo 11 ao versículo 14, chama a atenção. Você é selado, você tem um selo, você tem uma marca. Veja quanto é que esse não é batismal, Pelo batismo recebemos o Espírito Santo. Eu não posso viver como qualquer pessoa. Eu agora pertenço ao corpo de Cristo, que é a igreja. Uma última coisa, quando nós olhamos para isso, vamos dar um passo além. Vamos sair dessa habilidade de ficar procurando sentir. Tem gente que diz assim, eu prefiro mais uma adoração eucarística do que uma missa, porque lá eu sinto, lá eu choro, lá eu me arrepio. Amados irmãos e irmãs, vamos dar um passo. Sejamos maduros. A igreja nos convida à maturidade, a ter agora uma adesão. Saiamos dessa fase de sermos quase que infantis na fé e vamos agora a uma adesão de vida. Uma adesão ao ponto de que transforme o nosso ser e o nosso existir, uma vez que eu tenho uma marca. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um filho adotivo e eu também recebi a marca do Espírito da promessa. Como o texto nos coloca, a marca do Espírito Santo pelo batismo. Espero que você tenha gostado, amada irmã e irmã, desse estudo desses versículos e lembro para você, temos uma playlist aqui completa de vídeos sobre a carta aos Efésios. Dá uma conferida nos outros vídeos, compartilha para outras pessoas, em especial o primeiro vídeo, ok? Que é o vídeo de introdução à carta aos Efésios, que nele muita coisa vai ficar clara daquilo que nós temos comentado nos demais versículos, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos sobre essa carta extremamente encantadora. Até mais.